Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a boa palavra de Deus. Quero te fazer um convite a você inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e a compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais. EBD, Igreja de Irajá, e Missões Igreja de Irajá. Vamos iniciar a lição de hoje, porém primeiro vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Eu peço agora que o Senhor nos conduza, que esse seja um tempo proveitoso. Toma cada uma de nossas famílias em Tuas mãos, assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. O galardoador que faz toda a diferença. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos de 1 a 18. Eu leio os versos de 1 a 3. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. A igreja de Corinto era uma igreja muito imatura e por isso o apóstolo Paulo ele chama aqueles irmãos de carnais. É por esse motivo que o apóstolo não pode se aprofundar em seu ensino, pois aqueles irmãos eram como bebês espirituais e, consequentemente, estavam paralisando o processo de santificação em suas vidas. Quando nós olhamos para uma igreja, a maturidade espiritual ela é vista através da sua unidade. Maturidade entre cristãos é perceber que o que nos une é muito maior do que os motivos que nos separam. Opiniões divergentes sempre haverão, mas em Cristo, nós cristãos devemos andar unidos, respeitando uns aos outros. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. Fazendo uma analogia entre a igreja e a lavoura, o apóstolo Paulo ele está ensinando que ninguém faz nada sozinho. Precisamos uns dos outros em todo o tempo. Por mais que alguém tenha talento, uma habilidade, por mais que alguém saiba fazer bem alguma coisa, são as mãos de Deus que fazem toda a diferença. Salmo 127, verso 1. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. 1 Coríntios 3, 9. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Ninguém é insubstituível. Todos nós temos importância, sim, mas nós somos cooperadores. Nós operamos juntos com o Senhor. Ele é o Senhor da obra. O verso 11 do capítulo 3 de 1 Coríntios. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Jesus, ele tem que ser a base, o fundamento, sim, mas nós não podemos esquecer que o que temos e vivemos hoje é fruto do que alguém fez anteriormente. O verso 12. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Aqui, mais uma vez, nós vemos que o alicerce é único, que o alicerce é Cristo. E o que se constrói leva em consideração as particularidades diversas. O fogo aqui aponta para o juízo e revelará a qualidade de cada um. O verso 13, que completa o verso 12. Sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. É preciso lembrar que o tempo aqui é um fator preponderante. Há um tempo entre a semente e o fruto, entre o tijolo e a construção. Então, não adianta nós querermos pular etapas. Verso 14.
Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. O esforço humano ele pode até gerar algum resultado, mas o Senhor é aquele que recompensa. Deus é galardoador. A fé como parâmetro para galardoar. Hebreus capítulo 11, versos de 1 a 6. Diz assim o texto: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé é a capacidade de crer além das circunstâncias, além do que é visível. Ela fundamenta a nossa relação com Deus e é por ela que nós somos salvos. Nós, cristãos, devemos andar pela fé. O verso 6 que nós lemos diz que o Senhor recompensa aqueles que o buscam. Se nós nos aproximarmos do Senhor com fé, haverá uma recompensa, um galardão para aqueles que o buscam. Deus galardoará seu povo. Apocalipse capítulo 7, versos de 9 a 17. Depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, de pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz: A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: Quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles sol e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro, que está no centro do trono, será o seu pastor, e ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Irmãos, na glória, o Senhor não apenas cessará toda dor, lágrima, fome, doença, mas ele trará recompensa, galardão. Salvos de todas as partes do mundo estarão diante do trono do Senhor, louvando eternamente. E quando há a pergunta no texto, quem são estes? A resposta vem no verso 14. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. São os salvos, o povo do Senhor que recebe o seu galardão. Romanos capítulo 8, verso 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. O Deus galardoador em ação. Apocalipse capítulo 21, versos de 1 a 5. Eu leio o verso 5. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Com o triunfo da igreja, na história final, João descreve o Senhor restaurando todas as coisas.
Veremos então novos céus e nova terra. O verso 1: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vemos aqui uma nova Jerusalém. O verso 2: Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Vemos aqui uma nova relação com a noiva, que é a Igreja de Cristo. Também vemos uma nova relação com os homens. O verso 3: Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Vemos uma nova experiência de vida. O verso 4: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E também vemos aqui que serão feitas novas todas as coisas. O verso 5: Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Irmãos, o Senhor ele tem poder para destruir e recomeçar todas as coisas, se assim ele o quisesse. Mas ele age de modo a fazer novas todas as coisas. Romanos capítulo 11, verso 36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. O Deus soberano decidiu galardoar. Apocalipse 22, versos de 3 a 6 e versos de 12 a 14. Diz assim o texto: Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e o Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz, de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Os versos de 12 a 14. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Nesse ponto aqui da revelação trazida por João, o Senhor ele está reinando em seu trono. Há uma nova ordem de paz estabelecida. Vemos aqui o cumprimento do Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 8, que diz: Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. A vinda de Cristo aqui é iminente e ele trará a sua recompensa, o reconhecimento a cada pessoa das obras praticadas. Cada homem será chamado para ser recompensado pelo trabalho que tiver feito. O texto diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Essa expressão nos traz a ideia de totalidade. Jesus é tudo e tem tudo em si. Ele não necessita de nada que o complete. Tudo converge para ele. Também nos traz aqui a ideia de eternidade. Ser eterno não é apenas não ter fim, mas é também não ter início. Então, a ideia que está sendo mostrada aqui na revelação de João é a respeito da eternidade de Jesus. Fala também de autoridade. Somente aquele que tem todo o poder e é eterno tem a autoridade para estabelecer uma nova ordem em todo o universo. E também nos fala de um final feliz. Sendo Jesus o princípio e também o fim, nós temos a certeza de um final feliz. A recompensa está estabelecida e é garantida pelo próprio Jesus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nenhuma mente imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ninguém jamais imaginou a grandeza da recompensa que o Senhor tem para nós.
Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade de nós estudarmos juntos a tua palavra. Eu te louvo por saber que o Senhor tem uma recompensa, um galardão para cada um de nós. Então, o nosso desejo é que possamos caminhar segundo a tua vontade, operar segundo a tua vontade, viver, ó Pai, somente para o teu louvor. Consagramos nossas vidas e nossas famílias a ti. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de enviar a sua dúvida ou comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais. EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que está conosco aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia. Ergue-se um clamor na nação, em busca de solução, da resposta certa que traga a todos esperança e paz. Que só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crer, e tudo pode em nossa